Ser uma Look Stealer acho que estar e fazer parte de um lugar onde todo mundo é importante, sabe? Onde todo mundo tem voz, onde a gente consegue dar opiniões, a gente consegue escutar, a gente consegue ser escutada. Oi, gente! Eu sou a Manu Bordache, fundadora do Steal the Look. E esse é o The Look Stealers, podcast para contar tudo sobre os bastidores do coolest office in town, ou seja, do nosso escritório. Nessa primeira temporada, a gente vai falar sobre a trajetória de cada uma das Look Stealers. De onde são, o que cursaram na faculdade ou o que não cursaram, onde vivem, do que se alimentam e o mais importante, como chegaram até aqui. Bom dia e sejam muito bem-vindas e bem-vindos, Look Stealers maravilhosos, nossa audiência. E hoje com uma presença muito especial, que eu tenho certeza que muita gente vai se identificar, principalmente, né, pela questão do drama da escolha profissional da faculdade, né? Então, já quis fazer uma coisa, já quis fazer outra, no fim fez relações internacionais, queria ter feito medicina depois, ainda bem que não fez, porque hoje ela está aqui, nossa coordenadora de planejamento. Seja muito bem-vinda, Maria Cláudia, bom dia! Oi, Manu, bom dia! Gente, tô nervosa de estar aqui hoje, mas muito feliz. Mas é exatamente isso. Acho que muita gente vai se identificar aí com a minha história, porque a gente acaba tendo que escolher a área que vai seguir, a profissão que vai seguir muito cedo, né? Então tem aí, todo mundo passa por um momento de incertezas e comigo não foi nada diferente. Ainda mais hoje em dia, né, Má, que muda tudo, as pessoas têm vontades diferentes, tem profissões que começam a existir que não existiam, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso e nada de nervosismo. Todas falam que estão nervosas, depois dá tudo certo. A única coisa que vocês vão reparar é que a gente começou a gravar, né, os problemas de agendas começaram a ser tão grandes pra gente gravar esse podcast que agora a gente grava bem cedinho, antes de tudo, antes do dia começar. Então, assim, a voz de sono, né, espero que não incomode. Exatamente. A gente tava falando, eu cheguei aqui com malabarismo, assim, café, suco, água, pão de queijo, aí vim vindo pro escritório carregando tudo. Mas é isso aí, né? É o não muito glamour dos bastidores. Ai, Má, muito feliz pra gente contar a tua história aqui, que tem várias particularidades, digamos assim, né, dentro do Steal the Look. Mas antes da gente chegar nisso, que tem muita coisa legal pra contar, queria que tu falasse de ti, quantos anos tu tem, de onde tu é, pra gente começar a falar aí da linha do tempo da tua vida profissional. Bom, Manu, eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Acabei vindo para São Paulo muito por conta da faculdade, né? Então vim prestar vestibular aqui, fui prestar vestibular no Rio, fui para vários lugares aí atrás de uma área que fazia sentido e acabei me instalando aqui. Tenho 27 anos e já tô aqui, vão fazer uns 8 anos, então já faz um tempinho. E aí tu fez relações internacionais aqui. Fiz relações internacionais. Mas não foi uma decisão fácil, né? Era exatamente isso que eu ia falar. Acho que a área de relações internacionais veio muito porque na época de prestar vestibular, acho que todo mundo aí sente esse desconforto na hora de escolher, só quem tem muito certo na cabeça desde pequena que quer fazer alguma área específica, mas eu não tinha nada disso. Então, no terceiro colegial, eu acabei fazendo aquele acompanhamento vocacional, onde você faz com uma psicóloga, enfim. E aí, dentre algumas áreas, o que ela mais identificou foi que eu gostava muito de me comunicar e de trabalhar com pessoas. E aí, acho que um pouco por eliminação, a gente acabou caindo na área de relações internacionais, que é um curso novo, na época, né? Hoje não mais, mas na época que eu fiz, na SPM, era um dos cursos recentes e tem um viés um pouco diferente, enfim, acho que você vai entender isso e essa dificuldade que a gente tem. Exatamente, foi a minha questão foi a mesma coisa, já falei aqui, né, que pra mim foi um drama, eu escolhi o curso por eliminação, foi assim, nenhum eu me via fazendo, tava o último da lista, eu também não me vejo, mas assim, acabou a lista, vamos nessa. Exatamente. E quando eu fui fazer, né, os cursos da SPM, eles todos têm ênfase em marketing e negócios, então
Isso, né, foi, eu acho que o que fez mais sentido. Mais não, foi o que fez sentido na minha formação, porque se a gente for fazer relações internacionais em outras faculdades, normalmente tem um viés até mais voltado pra diplomacia, né? Então é bem diferente do que RI na SPM. Totalmente. As outras faculdades têm muito lado político, né? Não que a gente não tenha, porque a gente acaba tendo essa base, mas a gente tem 1 bilhão de áreas dentro de relações internacionais. Então a gente tem aulas de economia, filosofia, marketing sempre em todos os semestres. Eu acho que é muito forte por conta da faculdade. Então acabou sendo um curso meio que por eliminação. Gostei muito da faculdade por ter essa amplitude, por a gente ter acesso aí a muitas áreas, mas nunca cheguei a trabalhar com isso. E eu acho que, assim, da minha turma de formados, pouquíssimas pessoas hoje em dia realmente trabalham com relações internacionais. Sim. O voltado do nosso curso, né? Sim, total. O que realmente foca o que a faculdade oferece, enfim. Na verdade, trabalhou 1 mês e meio com isso, depois a gente vai chegar lá, né, Mar? Sem spoilers, Manu, que essa fase da minha vida é um pouco caótica. Ai, meu Deus. Não, tá, mas e aí tava em São Paulo, morando aqui, se formou, durante a faculdade tu estagiou? Fiz. Então, meu caminho aí, minha linha do tempo profissional, ela varia bastante. Então, meu primeiro estágio foi numa consultoria de investimento. Eu era estagiária ali do que chamam de RMs, né? Que são as pessoas realmente que lidam com o cliente. Foi uma experiência, assim, que foi muito boa. Eu gostava muito do que eu fazia ali por conta do ambiente, por conta das pessoas que eu acabei encontrando por lá, mas zero a minha cara, assim. Hoje em dia, se você me perguntar qualquer coisa de investimento, eu não tenho noção, assim, péssima, nada a ver comigo. E eu acabei saindo de lá para ir para uma agência. Eu fui para a antiga Zambon Inc. E aí sim, foi uma escola para mim. Eu entrei como estagiária, depois fui efetivada, então foi uma experiência muito legal e foi onde eu comecei a entrar mais na área do marketing, trabalhar com empresas, então foi muito, muito legal mesmo. A Zambon é maravilhosa. Eu lembro que depois a gente vai chegar, né, quando o teu currículo chegou até aqui, indicação da Sofina. Sofina é maravilhosa, que é RH, que é tudo, a gente já falou disso nos outros episódios. E aí a gente sempre tenta buscar referências, né, quando a gente vê onde a pessoa já passou, né. E eu amo a Ana, a gente se fala direto, assim, acho que se tornou amigas do mundo profissional aí, né? Muitas vezes a gente trabalha com pessoas, outras a gente acaba mantendo mais relação, algumas menos. E com a Ana a gente tem uma abertura muito legal. E aí quando chegou o currículo da Má, que falou lá que trabalhou com a Zambon, não, deixa eu perguntar pra ela. Daí eu falei, Zambon, me conta dela, por que ela saiu? E daí, sei lá, né, vai saber, de repente, putz, não rolou, por algum motivo. E dela assim, meu Deus, essa menina é maravilhosa, pelo amor de Deus, contrata ela. Então, ela fez a maior propaganda, ela falou, Manu, ela é demais, não sei. Daí tinha assim, te rasgou de elogios, e aí a Sophie já tinha feito a mesma coisa, e daí eu falei, bom, 2 pessoas super indicando, então tá maravilhosa. Não, ela foi realmente incrível comigo, porque eu era estagiária na época, então foi uma experiência muito legal. Na época a Zambon a Zambon empresa, né, ainda era pequena, hoje em dia virou aí uma super agência. E eu acabei saindo de lá para ir para uma outra experiência, que foi essa, que foi um pouco caótica, que a gente já chega lá. Ela foi tentar a profissão de relações internacionais ali. Exato. E aí depois, quando não deu certo, eu voltei e falei, Zambon, por favor, me contrata de novo. Não teve nada a ver comigo. Ela falou, Maria Cláudia, eu tinha certeza que isso ia acontecer, mas eu sentia que você precisava dessa experiência. Então, querida, ela foi muito legal, sempre entendeu muito e sempre muito disponível. Então, foi incrível trabalhar com ela. Demais. Tá, e qual foi essa experiência que tu foi? Dá um spoiler aí. Mano do céu, foi assim. Era uma empresa que importava ácido cítrico. E aí, para quem não sabe, ácido cítrico é um conservante que encontra na maior parte dos alimentos. Era tudo errado, assim. Eu cheguei neles, vou dar um passo para trás e vou explicar um pouquinho. Eu cheguei neles porque eles tinham acabado de abrir um escritório em Campo Grande, na minha cidade, e eles estavam construindo um galpão do lado da fazenda dos meus pais. E aí, meu pai falou, filha, vai que tem alguma coisa a ver com relações internacionais,
vai conversar com eles, né? Manda um e-mail. E eu mandei um e-mail e realmente fui contratada. A empresa ficava em Campinas, então eu ia e voltava todos os dias de ônibus. Não que isso fosse um problema, porque eu acho que eu estava justamente nessa época de passar por perrengues, de ter seus desafios no trabalho. Então, em relação a isso, tudo certo. Mas eles, assim, as condições de trabalho eram péssimas. O produto em si, ele precisa ter condições básicas ali para manter a qualidade. E não tinha nada disso. Enfim, foi horrível. Hoje em dia, minhas amigas até brincam que se eu continuasse lá, eu ia estar presa hoje em dia. Ai, meu Deus! Porque, assim, era tudo muito errado. Cada dia eu ligava, saía do escritório, eu ligava pro meu pai e falava, pai, eles não fazem isso. Então, assim... Foi horrível. Hoje em dia, eu fui até entrar no site deles pra ver como eles estão, assim. E eles até já mudaram o foco, já fazem outras coisas. O galpão que estava sendo construído lá em Campo Grande tá parado, tipo, tá abandonado, assim. Então, realmente, fiquei um mês lá e saí correndo. E... Às vezes também a gente pega fases nas empresas, né? Fases ruins de mudança, de transformação. E depois o negócio vai, né? Então, vai que esteja bem hoje em dia. Eu torço pra que eles estejam bem, igual eu estou hoje, tá tudo exato. certo. Mas aí tu voltou pra Zambon Inc. E aí ficou lá mais quanto tempo? Não, na verdade não voltei, porque não tinha... voltou? Não tinha mais vaga? Não tinha vaga, eu só pedi pra voltar, mas a Zambon falou, eu não consigo contratar agora e tal. E aí eu passei por uma fase, isso devia ser lá por outubro, novembro. E aí, meus pais falaram, minha filha, você conseguir trabalho nessa época do ano vai ser muito difícil. Vem pra Campo Grande, vem passar um tempo aqui. Eles viram que eu tava bem perdida, porque minha trajetória ali tinha ido de consultoria de investimento pra marketing, depois pra essa empresa meio bagunçada. Então, eles falaram, vem passar um tempo aqui, ano que vem você volta pra São Paulo e volta a procurar trabalho. E aí, foi isso que eu fiz. E justamente nesse momento onde a minha cabeça tava uma bagunça, meu pai é médico, e aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer cursinho e vou tentar medicina. Isso eu já estava formada. Conversei de novo com os meus pais e tal. Meu pai sentou comigo, me mostrou todas as áreas da medicina. Falou, minha filha, não é tão simples assim, calma lá. Mas eu falei, não, é isso, é isso, é isso. Bom, dito e feito, me matriculei no cursinho. E foi assim. E aí, mas aí teve alguém que tu conheceu no meio do caminho aí. Foi, eu fui... o cursinho era pra começar assim, logo depois do carnaval. Acho que era tinha quarta-feira de cinzas, na quinta-feira era meu primeiro dia de aula. Então, eu fui pro Carnaval do Rio, meio que pra me despedir da minha vida social por um bom tempo. E aí, no último dia do Carnaval, de festas, enfim, eu conheci meu futuro marido daqui uns dias, se Deus quiser. E aí eu voltei para São Paulo, comecei o cursinho, mas era aquela coisa que eu via que eu não estava tão disposta a abrir mão da minha vida para estudar, para realmente estar focada. E o estopim, assim, a gota d'água foi... Eu já tinha uma viagem marcada com os meus pais, e aí meus pais me ligaram e falaram, minha filha, se você não quiser mais ir, tá tudo bem, você tem que focar nos estudos, me fala o que você prefere fazer. E eu falei, o quê? Imagina que eu vou deixar de viajar por conta disso. Então, depois de muito tempo de terapia e pensar bastante, eu vi que naquele momento da minha vida eu não estava disposta e não estava aberta a abrir mão de tudo que eu estava abrindo mão pela medicina. Então... E de repente foi por uma coisa que tu pesou, porque se tu realmente quisesse muito, aí possivelmente tu abriria a mão, mas de repente já tava meio na dúvida e aí foi, putz, tem alguma coisa errada, assim, né? Então é difícil mesmo, né? E também tem uma questão, eu acho, muitas vezes a gente se identifica com mais de uma profissão e poderia ser bem sucedido em mais de uma profissão. Então, acho que esse, né, é o caso. Hoje tu faz outra coisa que a gente vai chegar lá, mas, né, de repente, se fosse médica, estaria feliz também sendo médica. Então, eu não acho que é pessoa, óbvio, né, tem pessoas que nascem com um dom pra uma área específica, mas tem pessoas que também se descobrem e né, é possível construir esse talento aí. Mas, e aí de lá pra cá, o que aconteceu? Desistiu da medicina? Sim, acho que é exatamente isso que você está falando. A gente pode se identificar com várias áreas. Na época do meu terceiro ano, assim, do vestibular, eu não me sentia capaz de fazer medicina. E isso é um erro, assim. As pessoas, eu acho que têm muito esse medo.
eu acho que foi realmente isso. Eu não me sentia capaz, então eu fui para outras áreas. E depois eu acho que com uma cabeça um pouquinho melhor, bem pouquinho mais madura, eu me vi mais que realmente se eu me esforçasse e eu buscasse por aquilo, daria certo. Mas foi o que você falou, acho que era a época errada e hoje em dia eu sou muito feliz com o que eu faço. Mas aí foi isso, eu desisti do cursinho e voltei a procurar trabalho, né? E aí foi quando eu entrei no I Love, e lá eu entrei como atendimento / comercial, também fazia um pouquinho de tudo. Fiquei 3 anos no I Love, então também sou muito feliz e realizada assim, por essa trajetória. Se hoje eu tô aqui no Estelook é porque eu conheci muita gente no I Love, porque eu aprendi muita coisa lá. Então, vim parar aqui hoje, ao momento atual. Mas o que foi engraçado da tua vinda, né, do I Love, Máquina, no ano passado, comecinho do ano passado, né, comecinho de 2020, a gente tava precisando de alguém pro Push, pra ser coordenadora do Push ali, fazer o evento acontecer, tocar o negócio, né, tinham diversos desafios ali na época. Porque, pra quem não... Vocês acho que conhecem, né? Quem tá escutando aqui, a gente tem o Estuda Luco, mas a gente também tem o Push, então corram pra seguir quem não segue, Push no Instagram. O Push é a nossa frente de carreira e empreendedorismo feminino. Então, a gente tinha um evento semestral. No ano passado, ia ser o primeiro ano que a gente ia fazer, ao invés de um evento semestral, um evento anual, que aí ia ser muito maior, né? Os eventos eram pra 600 pessoas. O ano passado, a gente tava planejando um pra 1.200 pessoas, que ia ser ali por setembro, mais ou menos. E aí a gente tá mudando, a gente sempre tem agência pra fazer o evento, mas a gente queria contratar pra começar a fazer as coisas cada vez mais internas, assim, principalmente ter alguém, né, que faça também esse meio de campo com a agência, que coordene, ele ligue todas as pontas. E aí a Sophie indicou e falou, não, a Má é perfeita pra esse cargo, ela é assim, explicou como ela trabalhava, e acho que é uma qualidade muito legal, tu é muito calma, né, Má? Então, assim, às vezes a pessoa tá desesperada, o jeito, dá pra sentir pela voz, né? Ela é uma pessoa calma. Então, e por dentro eu tô aqui, ó, apavorada. Apavorada. Mas aí eu lembro que a gente se conversou, eu te chamei pra uma entrevista, e a gente conversou um monte, né? Falou do teu momento de vida, ou do porquê tu queria sair do I Love. Eu expliquei o momento do Push, falei sobre o evento. E aí a gente conversou mais alguns dias depois por e-mail, vai e volta e tal. Eu, não é ela, vai ser ela pro Push, né? Tem tudo a ver e tal. E aí eu lembro que eu mandei uma proposta. E aí a gente seguiu conversando em cima da proposta. Acho que chegou a aceitar a proposta. E aí veio só uma coisa... Que a gente foi falar alguma coisa da data, tu falou, mas é que tem só uma semana em setembro que eu vou ter que tirar, porque eu caso. E aí que dia? Aí ela, dia tal, eu falei, é o dia do evento. Ai, Manu, foi exatamente isso, assim, tava tudo caminhando super bem, a gente teve um namoro ali durante um tempo. E aí, obviamente, se fosse qualquer outra vaga, não teria problema, assim, era uma vaga justamente pra fazer o evento acontecer, e aí não tinha como, né, a pessoa que ia ter trabalhado o ano inteiro não estar justamente no dia do evento. No fim, né, não preciso nem contar que o evento não aconteceu, porque veio uma pandemia. Nem o casamento. Então, acho que assim... Mas eu lembro exatamente disso, que você justamente falou, Maria Cláudia, seria incrível, mas assim, não tem como, a gente... É a mesma data, então não vai rolar. Não vai rolar. E aí, foi isso. E aí a gente seguiu e falei, mas vamos conversando, né? Vamos ver, de repente, com outra oportunidade, enfim. Aí isso a gente tava falando, acho que devia ser fevereiro, sei lá, março, veio pandemia, e aí, né, não preciso nem falar, tudo mudou. Maria Cláudia não casou, o Push não aconteceu, e o ano passado, 2020, foi um ano caótico, tenho certeza que pra vida de todo mundo aqui, né? Então, o ano passado foi o ano que a gente teve várias mudanças, né, estruturais dentro do Estuda Look, e no começo desse ano mais ainda. E aí, no início do ano, ali acho que era por janeiro desse ano, aí a gente começou a surgir a necessidade de uma vaga de planejamento no Estuda Look. E aí a gente tava falando o perfil dessa pessoa que a gente queria, qual era o escopo dessa pessoa, o que a gente esperava. E aí a Sophie, mais uma vez, a Sophie veio e ela falou, Manu, eu acho que agora a gente pode falar com a Maria Cláudia de novo. E eu falei, nossa, verdade. E isso que é mais legal também de conhecer pessoas, assim, né? Quando daí vem uma vaga, já pisca ali a pessoa na cabeça pra, né, quem que poderia ser. E aí era isso também, mais uma vez, a gente contratando, né, na correria, assim, não
nem chegou a abrir um processo seletivo pra essa vaga especificamente. E aí eu lembro que eu te chamei pra conversar, acho que a gente conversou, era fevereiro desse ano, mais ou menos, mas... Eu acho que era até finzinho de janeiro. Fim de janeiro, fim de janeiro. E aí a gente falou, né? Deu risada ali, nem o push aconteceu, nem ela casou. E aí a gente começou a falar, não, agora não é uma vaga pro push, agora a oportunidade é no Studalook, é assim, né? Conversou muito pra ver se tu se identificava com a vaga e tal. E aí falou que sim, que tava num momento de vida que, né, por diversos motivos, tu queria experimentar uma coisa diferente. E aí deu tudo super certo ali, né? Na entrevista, na contratação. E aí a gente combinou de tu ter um mês, de fato, ali no I Love pra fazer todo o handover, passar as coisas, sair numa boa ali. E começaria dia 1º ou 2 de março? Isso, foi 1º de março. Foi justamente assim, comecinho do mês. 1º de março. Só que nos bastidores, aqui na minha cabeça... enquanto final de janeiro eu falava com a Má, já pra contratação, eu já tava negociando a venda do Studalook pro Magazine Luiza. Então, eu fiquei esse mês inteiro nervosa, pensando assim, meu Deus, eu tô tirando uma pessoa de um lugar que ela tá com estabilidade pra vir pra cá. Eu sei que vai ser até muito mais legal do que, né, tá todo mundo imaginando, mas... vai que dê medo, que ela pense assim, nunca quis trabalhar numa empresa gigante, e agora a gente faz parte do grupo, e agora, meu Deus, e aí foi, dia 1º a Má começou, e o anúncio da aquisição do Studalook pelo Grupo Magazine Luiza foi no dia 17 de março. Exato. Então, foi assim, pouco mais de 2 semanas depois da entrada da Má. O anúncio foi dia 17 e pra vocês todas eu falei dia 16, foi um dia antes, assim. E aí eu me lembro, né, quem acompanha no Instagram vai ver, ali tem a foto, as caras das reações, e aí era todo mundo em choque, aí depois eu lembro que, baixada um pouco a euforia, eu fui falar contigo, né, e falando, Má, tava com muito medo que tu odiasse. Ai, Manu, foi uma surpresa, assim, lógico, foi um susto, acho que pra todo mundo, mas um susto super positivo. Nossa, tá sendo uma experiência muito legal, mas realmente foi no olho do furacão, não fazia nenhum mês que eu tava ali me adaptando e entendendo tudo, e aí tudo mudou, mas eu acho que esse também é muito algo que a gente fala de trabalhar no Studalook, nada é tão tranquilo, mas esse é a melhor coisa de tudo, assim, a gente, enfim, aprende muito, a gente lida com situações diferentes todos os dias, então tá sendo muito legal. E eu tenho certeza que todo mundo vai, em poucos anos, né, a gente vai olhar pra trás, a gente vai olhar, meu Deus, como a gente se transformou como profissional, tudo que a gente tá aprendendo. E tem, esses dias o Fred, né, que é o CEO do Magalu, falou uma frase que eu fiquei pensando muito, né, que ele falou, na bandeira do Brasil tá escrito ordem e progresso. Aqui é o progresso, depois vem a ordem. E o Studalook é muito isso, assim, vamos, depois a gente organiza, assim, né? Então eu acho que, e eu lembro que também quando eu conversei com vocês ali fora pra falar da aquisição no dia antes, porque eu sempre tinha expectativa, não, agora a gente vai arrumar a casa, agora vai estar tudo perfeito, a gente vai estar só rodar, agora vai ser isso. E aí eu lembro que nesse dia eu falei, gente, então, eu não tenho mais expectativa de arrumar a casa, eu acho que assim, o Studalook também chegou onde chegou por causa disso, porque a gente tá sempre em constante evolução, então é assim, a todas é um convite a um caos, mas é um caos bom, um caos divertido, né? Então, é como tu falou, não tem nenhum dia igual ao outro. Alguns são mais desesperadores do que outros, não vou mentir. Sim, mas enfim, eu acho que isso é a melhor parte, assim, não tenho o que dizer, os nossos dias são sempre divertidos, são sempre desafiadores, e isso faz a gente ir pra frente. É nesse momento que a gente vê a nossa evolução, então... Foi uma surpresa, mas uma surpresa que tem sido super positiva e a gente tem visto essa repercussão aí no nosso trabalho. Sim, que foi muito positiva. E uma coisa que eu lembrei agora, quando eu te entrevistei esse ano, né, e a gente tava falando, o casamento não aconteceu ano passado, você falou, mano, tudo certo em relação à data, posso começar 1º de março e tal, mas assim, esse ano eu vou casar. Sim, gente, eu não aguento mais ser noiva. Eu sempre falei que eu ia ficar no máximo 1 ano noiva. Eu tô quase 3 já. Tô exausta, gente. Sério. Tô exausta. E aí não, mas aí quando que era o casamento? Porque eles falaram, eu tenho que tirar esses dias, tudo bem? Não, tudo bem. Não tem nenhum evento nessa data, vamos lá.
Era agora em julho, era dia Tá. 17 de julho, que daí ia ser um sábado, mas a gente Mas tava daí mantendo... era o casamentão, daí dia 17 de julho, o inicial, Exato, era assim, o mesmo formato. A gente só tinha postergado a data naquela esperança de todo mundo de que julho desse ano já ia tá tudo super tranquilo e a gente ia poder voltar ao normal, literalmente, não ao novo Sim, normal. sim, E aí, no fim das contas, não dá certo ainda, né? Porque, óbvio, com todos os cuidados e tal, a gente vai fazer o casamento na sexta, que é dia 16 de julho, num formato super reduzido, só pra família mesmo, amigos bem próximos. Na sexta-feira é um almoço, então vamos finalmente casar, dar esse passo aí, porque, enfim, é importante pra gente também. Não é, gente, as noivas sofreram na pandemia, né? E assim, e também todo mundo que trabalha, né, nesse segmento, assim, né? Tu acompanhou muito aí, né? Mas a gente até criou um quadro ali no Estúdio Look pra falar sobre esse processo, né? De que é uma indústria do casamento e fornecedores, né? Designers. Então, tem muita gente envolvida. A gente tá falando aqui, dando risada, né? Putz, marca casamento, desmarca casamento. Mas é um drama e mexe muito com o psicológico das pessoas. Porque é uma expectativa, é um investimento alto. Então, o que faz, né? Os fornecedores deixam mudar data, não deixam mudar data. Então, tu passou por poucas e boas aí, né, Má? Agora a gente dá risada, assim, mas se você pegar o backstage aqui, foram vários dias um drama, chorando, assim, porque, óbvio, a gente tá falando ali de um sonho, mas o que conforta, que não tão conforta assim, mas é que todo mundo tá passando por isso, todo mundo, eu como noiva, mas tiveram aniversários, tiveram festas, tiveram comemorações, então muita gente teve que se reinventar, muita gente teve que repensar aí o que queria, então foi realmente uma fase, está sendo ainda uma fase muito difícil para todo mundo, mas realmente o psicológico é uma coisa que pega nessas horas. A nossa sorte, assim, é que realmente os fornecedores, tá todo mundo muito disponível, tá todo mundo muito aberto, tá todo mundo querendo se ajudar. Então, é um momento complicado, mas que no fim vai dar tudo certo. Todo mundo tem essa vontade de todo mundo que estiver ouvindo, dia 16 de julho, todo mundo mandando energias positivas aí. Exatamente, por favor, gente. Boa. Mas sabe uma coisa que eu lembrei que a gente acabou não falando? Que na tua formação, tu chegou a estudar fora, tu fez um pedaço, né? Daquela formação sanduíche que fala, que faz um pedaço aqui, um pedaço lá. Como que foi isso? Eu fui pra França durante a faculdade, numa cidadezinha que chama Dijon, fica ali pertinho de Paris. Eu fiz 6 meses lá, então minhas aulas aqui no Brasil meio que correspondiam às minhas aulas lá. Então foi uma experiência muito legal, eu acho que eu já fui com uma cabeça muito mais voltada para a profissão, então aproveitei muito as aulas, viajei bastante, curti bastante, então vale muito a pena quem tem aí a oportunidade de viajar, de estudar fora, seja por um período maior, seja numa fase de vida diferente, vale super a pena, que é sempre uma experiência legal. Sabe, agora eu não vou lembrar quem é que me falou. Ai, não vou me lembrar, mas que tava em alguma viagem e aí conheceu, entre vários, tava ficando num hostel, alguma coisa assim, em uma viagem e aí conheceu uma mulher, acho que era da Costa Rica, ou tava na Costa Rica, enfim, e aí conversando e ela contando da vida dela, não, porque eu sou casada, tenho 3 filhos, eu não sei o que e tal, e aí alguém perguntou, não, você tem 3 filhos, é casada, né, o que você tá fazendo aqui, assim, viajando num hostel? Ela, não, eu tô fazendo um mochilão pela América Latina, sempre foi meu sonho da minha vida, e eu casei muito cedo, não tinha condições, então criei meus filhos, e aí agora, que acho que o mais novo, sei lá, tinha 10, alguma coisa assim. Possivelmente estou inventando uma parte da história, mas eu lembro que são 3 filhos. Mas eu lembro que eram 3 filhos e que era isso, era um mochilão na América Latina, enfim. E que aí ela combinou com o marido dela. Ela falou assim, agora eu vou fazer o intercâmbio que eu nunca fiz. E o marido, tá bom. Tipo, vai lá e curte e volta. E era assim, sei lá, ficar 1 mês e pouco fora. E eu acho que isso é legal, né? Porque assim, são sonhos que eles não podem morrer com a idade ou, né, porque a pessoa tem filhos ou não, lógico, que daí é cada vez mais difícil a gente conciliar. Mas imagina que legal, né? Eu acho que assim, casamento, falando aqui já que a Má tá há dias aí, poucos dias de se casar, é muito uma parceria, né? Então é um momento assim de quando um segurar o outro, um ajudar o outro, um entender e respeitar as vontades do outro, e de repente uma pessoa não teve ali a oportunidade de
né, realizar um sonho na adolescência, no início da vida adulta, mas que depois pode estar querendo realizar esse sonho mais pra frente. E eu acho que muitas vezes as pessoas não, julgam e se julgam. Tipo, agora eu não posso mais fazer isso. Então, quem estiver ouvindo, né, quem estiver ouvindo e ainda não tiver corrida de transições, agora não dá por causa da pandemia, mas depois vai morar um mês fora, deixa os filhos com o marido, olha eu dando os conselhos. Mas é bem isso mesmo, é nesse lugar de companheirismo, de um apoiar o outro, um acreditar no outro. Total. E é isso, quando um não consegue, o outro tem que estar lá e falar, não, eu faço, eu ajudo, eu apoio. Então, realmente, quem tem essa oportunidade aí, conseguir em qualquer momento da vida é muito legal. Exatamente. Esses dias eu tava vendo, minha irmã tava falando lá, casamento é uma sociedade e tem que dar lucro. Tipo, tem que ser bom, assim, né? De alguma forma tem que... Tem que dar lucro, entendeu? Tem que ser positivo, porque se não é pra ser positivo, daí a gente fica sozinho, então, né, gente? Não. Muito boa. E uma pergunta, antes de passar pro nosso ping-pong aí, eu queria te perguntar, assim, com base na tua trajetória de incertezas de faculdade, né, de ter feito uma e até depois pensado em mudar e fazer outra, né, e esses medos, que dica tu daria pra quem tá passando por isso nesse momento, assim, se alguém tá ou saindo da escola e tendo que escolher um curso agora, ou escolheu o curso e se arrependeu, ou não tá travado, ele não consegue. Lógico, né, não existe receita de bolo, assim, mas o que te ajudou a te acalmar, assim, nesse momento de ansiedade dessas escolhas? Eu acho que muita paciência, Manu. É justamente uma fase onde todas as incertezas estão muito grandes, assim, mesmo se for logo no terceiro ano colegial ou em algum momento da sua carreira que você para e fala, não tô feliz, quero mudar de área. Então, tem que ter muita paciência, acho que é um pouco de tentativa e erro, e foi isso que aconteceu muito no meu caso. Então, eu tive aí a experiência de ir para algumas áreas e fui eliminando as áreas que não tinham a ver comigo, fui entendendo dentro do que eu fazia em todos os trabalhos que eu tive, o que eu mais gostava de fazer, o que eu me identificava mais. Então, paciência e ir tentando. Não tenha medo de errar, eu acho que aí também é outra coisa, porque se você não tentar, você nunca vai saber. Então, paciência e continuem tentando. Não fiquem parados, porque eu acho que também tá aí um pouco... Eu acho que a gente falou isso em vários episódios aqui, né? Lógico que tem vezes que a gente dá uma travada, mas eu acho que o não ficar parado, às vezes é o maior segredo, porque a gente vai entendendo, nem que seja por eliminação, e às vezes uma coisa puxa a outra, às vezes tu tá no trabalho que tu odeia, mas tu conheceu uma pessoa incrível, e essa pessoa incrível vai estar num outro lugar depois que pode te indicar. Então, a vida esteja em movimento, né? Exatamente. Então, passando para o nosso ping-pong, que a gente ainda não trocou de nome aqui, socorro, né? Faltou a criatividade neste momento. Mas pra gente falar de sonhos, né? Agora, já que tu tá aqui, já que tu tá no Still the Look. Então, queria que tu resumisse em uma palavra o que tu deseja daqui pra frente. Podem ser algumas palavras, Manu. Podem ser várias, pode ser uma frase. Bom, acho que profissionalmente falando, continuar sempre aprendendo, evoluindo, não ficar parada. E pessoalmente falando, ser muito feliz, conseguir construir minha família da melhor forma. Então, acho que quando o pessoal tá bem e o profissional tá bem, tudo flui melhor. Então, acho que é um pouco disso. Total. Qual que é o teu sonho pro Still the Look? Eu acho que a gente continue crescendo e continue sendo cada vez mais referência para as pessoas, que seja um destino de busca para as pessoas que querem ler mais, se informar mais, querem ter um pouco mais de conhecimento em todos os segmentos, assim, não só em moda e beleza, mas comportamento, saúde, que a gente chegue num lugar de referência mesmo para todos. Boa, adorei. E Maria Cláudia daqui a 10 anos? Uma Maria Cláudia feliz, realizada, com uma família... Filhos? Com quantos filhos? 4 filhos, Manu! Meu 4 Deus! filhos! Todo mundo fala que quando eu tiver o primeiro eu não vou querer ter mais. Eu ia te falar isso. E eu falo isso... Ou vai querer ter 2, assim, né? Mas eu falo isso pro meu noivo. Ele vai acreditando nisso e aí quando vê eu vou gostar da coisa e vou querer ter mais. Então vamos alinhar a expectativa. Ai, meu Deus. Aí a tua maior realização será...
Bom, quando for mãe de 4 filhos. Eu ia falar exatamente isso, mano. Acho que ter uma família bem grande, ter aquela bagunça de domingo, criança correndo, e tá muito feliz, assim, em todas as áreas da minha vida, com essa família linda, com um trabalho que me realize. Acho que é isso. E é engraçado que tu é filha única, né? Sim, filha única. E aí talvez seja isso, fazer o contraponto, assim, né? Não teve irmãos, agora tu quer um familhão. Né? Eu falo isso. Eu adoro família gigante. Eu falo isso, que como eu não tive, eu quero que meus filhos tenham bastante irmãos, tenham companhia. Meus pais sempre foram muito presentes nesse sentido, eu ficava muito com a minha avó também, então acho que na infância não tive muito essa cabeça de sentir falta de irmãos. Mas hoje em dia faz falta e eu quero poder proporcionar isso pros meus filhos. Boa, eu adoro já falar meus filhos, tipo a Bruna no episódio anterior, eu falo, o Arthur, o pai do Arthur. Todas aqui as duas ótimas, não. Exato, eu não vou nem expor o nome das crianças, tá? Porque já tem todos não selecionados. Mentira! As crianças, adoro. Mas trabalhar no Still Don't Look é tudo menos... Ai, Manu, acho que muito do que a gente já falou é tudo menos monótono. Então, a gente tem acesso a muita informação todos os dias, a muitas situações diferentes todos os dias. Então, um dia nunca é igual ao outro e isso é muito legal. Nunca deixa a gente ficar parada, sempre faz a gente se mover pra frente. Boa. E ser uma Look Stealer é? Ser uma Look Stealer acho que estar e fazer parte de um lugar onde todo mundo é importante, sabe? Onde todo mundo tem voz, onde a gente consegue dar opiniões, a gente consegue escutar, a gente consegue ser escutada. Então, todo mundo ali tá num mesmo lugar de fala, a gente vê as coisas acontecendo, a gente dá ideias e as coisas fluem. Então, acho que é um pouco disso. Boa, arrasou. E aí, só falando, né, do dia nunca ser igual um ao outro, lembrei que a gente acabou falando da tua contratação, mas não falou exatamente hoje o que tu faz no Still Don't Look. Então, antes da gente ir pro nosso quadro final, né, pra tu deixar as tuas dicas, queria que tu contasse um pouquinho do teu dia a dia aí, que as pessoas têm muita curiosidade, né? Então, hoje, né, a Mata, o dia a dia dela é muito reuniões com muitas marcas, né, muitos planejamentos, muitas propostas. Então, dá um cheiro aí pro pessoal de como que é teu dia a dia aqui dentro. É bem isso que você falou, Manu. A gente faz reuniões assim com clientes o dia inteiro. Então, novas marcas, clientes que a gente está ativando. O meu papel nada mais é do que entender o que o cliente precisa, então qual que é a dor dele naquele momento, qual que é a necessidade, se ele está precisando comunicar um novo lançamento, se quer mudar de estratégia, se quer... Enfim, é exatamente entender o que ele precisa, absorver aí esse desafio e desenvolver um planejamento que faça sentido de acordo com aquele objetivo. E aí, com isso, eu tenho muito apoio da nossa equipe de conteúdo, de criação, onde as meninas me ajudam a trazer ideias aí pra gente construir e contar essa história com o cliente e apresentar isso, enfim, e fluir da melhor forma. Perfeito. Nós somos, no fim das contas, contadores de histórias, e aí essas histórias são contadas em diferentes canais, né? Então, é isso aí, a gente fica caçando as histórias dos clientes pra gente comunicar. Isso mesmo. Ai, boa. Mas, e aí, pra gente finalizar, né, nosso Still My Tips aqui, queria que tu deixasse dica, né, de filme, livro, documentário, frases, mantras, qualquer coisa, assim, que tenha te ajudado a tu te tornar a profissional que tu é hoje, ou a pessoa que tu é hoje, né, na pessoa física ou jurídica. Então, eu sei que todo mundo aqui tem muitas dicas legais, e às vezes até de fora, né, do mundo da moda e beleza, enfim, mas de maneira geral, ter um momento aí pra dividir com o mundo coisas que tu gosta. Ai, Manu, eu ando numa fase muito ruim de leitura, mas tem um livro, assim, que eu me identifiquei bastante, aprendi bastante com ele, que foi um livro que eu li já durante a pandemia, ele se chama Feliz Ano Velho. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ler. Eu já ouvi falar, mas nunca li. A gente tem que compilar todas as dicas de livros lá no The Look Stealers no Instagram, pra daí depois não esquecer de comprar. Sim, todas as vezes que eu escuto um podcast novo, eu fico, gente, eu preciso ler esse livro, porque todo mundo fala tanto. Mas enfim, esse livro ele conta a história do Marcelo Rubens Paiva, que
quando bem jovem ele sofreu um acidente e aí ele acabou perdendo os movimentos do corpo. Então conta de uma forma muito leve e até com um toque de bom humor, com ironia, assim, de como ele superou isso. Então, faz a gente olhar para os nossos problemas de uma forma um pouco mais simplista, mas um simplista positivo, sabe? De superação e vamos levar as coisas um pouco mais leves. Boa. É muito bom, né, quando a gente coloca as coisas em perspectiva também, né? Às vezes a gente tá no meio de um turbilhão e acha que a gente tem os maiores problemas do mundo, assim, e se depara com outras realidades e vê, nossa, a gente tá muitas vezes, assim, reclamando de barriga cheia, né? Sim, como o nosso problema é pequeno perto do problema dos outros, então... Exatamente. E tu chega a escutar podcast, séries que tu gosta, alguma coisa assim que tu esteja assistindo pra compartilhar? Pode ser nada a ver com o trabalho. Dicas eu tô vendo uma agora, comecei a ver aquela que o Estudoluc recomendou esses dias. Que o Estudoluc, né? Eu sou leitora do Estudoluc agora, né, gente? Então, assim, mais do que qualquer coisa, eu abro e descubro as coisas ali, porque é engraçado ver isso, né? O negócio, ele chega, a partir de determinado momento, ele ganha vida própria, que daí eu descubro as coisas no ar, assim. Então, é muito legal, uma nova experiência, assim. Então, as meninas estavam falando da The Bold Type, né? Que eu ia falar essa também. Que é boa, assim, pra colocar e não pensar, e acho que se divertir, assim, porque tem uma hora que também a gente precisa ver, não é besteira, mas assim, a gente precisa ver coisas leves pra, deixa eu desligar do trabalho e voltar renovada no dia seguinte. É exatamente isso, e eu tô também assistindo essa, então... E eu sinto muito isso. Eu acho que a partir do momento que eu desligo o computador, que eu tento me desligar um pouco do trabalho, a nossa cabeça acaba não parando. Então, assistir uma coisa que não tem nada a ver, uma coisa que... e The Bold Type ainda acaba tendo muito a ver, porque entra no nosso universo, então acaba fazendo sentido, mas é uma série super leve, super divertida, então é aquele momento pra gente não pensar em nada, não ter que se preocupar. Se em algum momento a gente acaba viajando, a gente não perde muita informação, então é uma série gostosa de assistir. É isso, gente. Já temos que começar a nossa reunião matinal aqui em 4 minutos. Então, vou só dar um tchau para todo mundo, agradecer mais uma vez a audiência. Enviem esse podcast, né? Compartilhem com amigos que vocês acham, né, que podem estar nesse momento e que alguma coisa que a gente falou aqui vai fazer sentido. E sigam The Lookstealers no Instagram. Muito obrigada. Amei que tu compartilhou um pouquinho da tua trajetória. Estaremos todos mandando boas energias no dia 16 de julho. Dessa vez vai acontecer. Ai, Manu, isso mesmo. Eu que agradeço. Enfim, foi muito legal. Muito obrigada aí por dar esse espaço para todas nós. Imagina. Beijo, até já. Obrigada, gente. Tchau, gente. Obrigada.